Já estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia e hoje você já sabe, é dia do quadro Direito Previdenciário com ela, a doutora Marcela França. Seja bem-vinda, doutora Marcela. Muito obrigada, Giovana, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Doutora Marcela, o tema de hoje é o seguinte: INSS mantém suspensas as análises de benefícios requeridos a partir do dia 13/11/2019. 13/11/2019. Chega a ser revoltante. Mais de um mês após a nova legislação previdenciária entrar em vigor e instituir regras mais duras para as aposentadorias e novos cálculos nos benefícios, o sistema do INSS não está adaptado para analisar os pedidos de segurados com as novas exigências. Em comunicado, o INSS informou que, abre aspas, a fim de garantir o reconhecimento do melhor benefício e segurança no processo de concessão, os requerimentos com data de início do benefício a partir da data de vigência da emenda, que foi 13/11/2019, serão analisados na medida que forem implantadas as novas regras e alterações do sistema. Resumindo, a emenda foi lançada e não tem como analisar os benefícios. Marcela, me explica, como que pode uma situação dessa? Lançar uma emenda sem ter como fazer as análises. O sistema não está preparado para essa alteração. É complicado. Muito. Primeira pergunta é a seguinte, doutora Marcela. Quais os prejuízos que o INSS causa aos segurados por atrasar a análise desses requerimentos? Giovana e todo o pessoal que está em casa, os prejuízos, eles são incontáveis, porque não tem como a gente saber os reflexos do que a ausência da concessão de um benefício, ele acarreta em cada família, de cada segurado ou dos seus dependentes. Quando você fala numa aposentadoria programável, como aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo de contribuição, sem comprovação de tempo especial, não tinha um salário de maternidade, você não tinha que falar num sistema que não funciona. Porque as notícias que nós recebemos é que o sistema já está preparado para acolher os pedidos de auxílio-doença e de salário de maternidade. Ele não está, porque muito antes da entrada em vigor da emenda constitucional número 103, no dia 13 de novembro, já nós tivemos um caso no escritório que no dia 12 de outubro, uma gestante, né, teve o seu parto, e ela vai receber o seu primeiro salário de maternidade agora no final de dezembro. Por quê? Ela tinha que receber no prazo máximo de 30 dias a contar da data do parto. O INSS não acolheu o pedido dela e só agora no final de dezembro que ela vai receber. Agora me fala, onde que fica o princípio da proteção social dessa mãe e dessa criança? Como é que fica a conta de água, luz, telefone, alimentação, transporte, medicamento? O princípio da proteção social, ele está sendo esquecido em uma situação como essa. Revoltante, doutora Marcela. E quando o INSS voltará a fazer a análise desses requerimentos? Você acha que o INSS tem uma previsão, tem um planejamento? Doutora Marcela, sinceramente, acredito que não. Acredito que não tem previsão nenhuma para estar voltando a fazer essas análises. Não tem previsão, até mesmo porque o sistema, ele depende de correções. Então, o governo, ele simplesmente, ele alterou a legislação sem alterar o sistema antes da entrada em vigor dessa legislação. Não existe previsão. Existem situações que precisam ser adaptadas. E com a reforma, muitos servidores aposentaram. Muitos foram deslocados, então o sistema hoje, a Previdência Social, ela está com uma deficiência de servidores também. Então eles estão alocando servidores de outras áreas que não entendem da área previdenciária para analisar e muitas vezes negar ou conceder esses benefícios. Doutora Marcela, e os benefícios de pensão por morte? Eles também não estão sendo analisados? Nem os de pensão por morte e nem outros de qualquer solicitação de benefício. Nós já estamos acostumados com a morosidade do sistema. Antes da reforma da Previdência, já havia sido implantado o sistema do meu INSS, que é usado pelos segurados, e o INSS digital, que é usado pelos advogados. Então, nesse caso, o sistema já não funcionava muito bem. Aí você para pensar. O governo, ele faz uma campanha massiva para que os segurados e seus dependentes não precisem de um advogado previdenciarista para conduzir esses processos. Só que o INSS, como qualquer outro sistema, ele é falho. Eu nunca recebi ninguém no meu escritório que falasse: doutora, eu estou aqui porque o INSS errou na concessão do meu benefício, que eu deveria ter aposentado com um salário mínimo, estou recebendo o teto. Não, o INSS, ele sempre nega um benefício onde o segurado teria direito, ou ele concede o benefício normalmente abaixo do que o segurado tem direito. Então, em situações como essa, é que nós temos que ter aquele bom senso de sempre que você for solicitar qualquer benefício previdenciário, que você ingresse acompanhado
lado de um advogado previdenciarista, porque o segurado, por mais que ele leia no Dr. Google, ele não tem conhecimento quanto a cálculos previdenciários, as regras de transição, a comprovação de tempo especial. A legislação ela muda muito, nós temos julgados todos os dias. A área previdenciária é uma das mais mutantes. Você tem que se manter muito atualizado. Então, sempre que o segurado for entrar com qualquer pedido, não faça sozinho, contrate um advogado previdenciarista. Doutora Marcela, e quanto tempo que o INSS tem para analisar cada requerimento? O certo seria um período de 45 dias, mas o INSS, falando em Minas Gerais e São Paulo, eles estão demorando em média 6 meses. Você faz o protocolo, dali 6 meses você recebe um comunicado de uma exigência. O que é uma exigência? A exigência é quando o INSS precisa de alguma informação que, porventura, ele não tenha entendido muito bem. Seja a apresentação de um documento original, seja a complementação de uma informação. Após o cumprimento dessa exigência, esse processo ele volta para essa fila nacional. Ele vai ficar no mínimo mais 4 meses em análise. Daí por diante ele será ou concedido ou negado. Se porventura ele for concedido, esse processo ele vai voltar para uma fila nacional para ser implantado. Ou seja, o processo vai durar no mínimo 2 anos. Eu vou te dar um exemplo prático para o pessoal que está em casa. Nós temos um caso no escritório de um processo que nós ingressamos com pedido no mês 9 de 2016. Aposentadoria com comprovação de tempo especial. O processo ele finalizou no mês 5 de 2019, onde nós ganhamos em todas as instâncias. Esse processo voltou para a nossa agência aqui no mês 6. Desde então, nós estamos aguardando a implantação do benefício, ou seja, mais de 6 meses aguardando simplesmente o segurado receber aquilo que é seu por direito. Mais uma vez, o princípio da proteção social sendo esquecido. Doutora Marcela, na sua opinião, que solução poderia ser implantada para agilizar a resolução desses procedimentos? Essa solução deveria ter ocorrido antes da entrada em vigor da emenda constitucional número 103 de 2019. Por quê? Houve uma mudança na legislação e o sistema não estava pronto para receber essas mudanças. Então, o que o governo deveria ter falado? Olha, o INSS ele tem 60 dias, ele tem 90 dias para adequar o seu sistema para a nova legislação e, a partir desse momento, essa lei entrará em vigor. E isso não ocorreu. O que o governo federal fez? Ele resolveu um problema, que era aprovar a reforma da Previdência, ok, que mudasse a alteração da vigência dela após o pleno funcionamento do site do INSS. Agora, para pensar, quantas pessoas estão com direitos para serem recebidos, direitos solicitados e que não vão receber os seus benefícios? É muito grave o que está acontecendo. Complicado, né, doutora Marcela? É a mesma coisa a pessoa ir lá, comprar um carro, levar o carro embora e não saber dirigir. Pior. É o segurado que compra o veículo à vista, dando um exemplo, e ele não sabe quanto que ele vai receber o veículo. Ele foi na concessionária, ele pagou o carro à vista e não sabe quanto que ele vai receber. É mais ou menos isso. Eu tenho falado nos bastidores que o nosso ministro da Economia, ele deve estar usando esses valores que deveriam ter sido pagos aos segurados, que eles são a parte hipossuficiente dessa relação, ele deve estar usando esse capital de uma outra forma. Ele deve estar fazendo alguma aplicação financeira. Mas, mais uma vez, a corda está arrebentando para o lado mais fraco dessa relação governo federal e segurados. Sempre assim, né? Sempre o prejudicado é o povo. Sempre prejudicado é o povo. Voltando aqui, vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa? Sim. Vamos falar da sua página no YouTube, né? Que chegou a um número bacana de inscritos. Isso, nós estamos hoje com 1000 inscritos no canal no YouTube. E queria convidar todos vocês para se inscreverem, curtirem, compartilharem. A pauta é sempre a advocacia previdenciária e a prática administrativa e judicial do direito previdenciário. E são 1000 pessoas que estão acompanhando o crescimento profissional, não somente meu, mas também da TV Cidade e toda a equipe que está por trás de cada programa que nós estamos aqui, fazemos com muito amor e com muito carinho. E é só o começo, né, doutora Marcela? Acho que a gente podia fazer alguma coisa para comemorar esses 1000 inscritos, né? Eu Sei te lá, falei, uma né? entrevista, alguma coisa mais voltada para contar um pouco da sua história e agradecer esses 1000 inscritos pela sua página. E nenhum comprado, são 1000 comprado. inscritos. É Isso muita aí. consideração, agradeço muito todo cada um deles. Isso aí. Pessoal, então é isso. Vai lá, curte, compartilha. Marcela com 2 L's França, a página no YouTube, não é isso? Isso mesmo. A gente fica por aqui. No próximo bloco você fica com o Jornal Cidade Notícia. A gente volta já já.